Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Tati Aconselha de hoje, o Tati Aconselha ao vivo. E nós vamos conversar sobre um tema que chega muito na minha caixinha de direct, que chega muito nos meus e-mails, que chega muito no meu Messenger, no meu Facebook. É um assunto realmente de utilidade pública, porque se tem algo que acontece com a mulherada nessa internet e nesse mundo, é terminar relacionamentos. E de uma forma, às vezes, muito dolorosa. Porque terminar um relacionamento já é difícil. O fim de um relacionamento já é bastante difícil. Quando é a outra pessoa que toma essa decisão sem que a gente concorde, isso se torna ainda mais difícil. Tati, eu fui abandonada e agora? Tati Lauck aqui, a sua coach de liberdade emocional feminina, de autoestima e de relacionamentos. E hoje, como eu falei, nós vamos conversar sobre o abandono. Quando a gente de fato é abandonada, nós somos abandonadas pelos nossos parceiros, namorados, maridos, companheiros de vida. Como que a gente deve agir, como a gente deve proceder, como que a gente pode lidar com isso da melhor forma, sem ficar tão machucada, sem ficar tão amargurada. Será que eu posso fazer alguma coisa para retomar essa relação, para conseguir reconquistar esse homem, essa pessoa que eu tanto amo, que é tão importante para mim e para minha vida? Vamos conversar sobre tudo isso hoje. Meus amores, eu tenho buscado trazer aqui para as nossas lives, para o Tati Aconselha, questões e desafios que chegam até mim. O nosso último momento juntos, a nossa live, há 2 dias atrás, eu falei sobre essa questão da perda do tesão, quando você perde o tesão numa relação. Porque questões como essa chegam muito aqui no meu escritório e muito nas minhas sessões de coaching. E outra questão que chega muito mesmo, essa questão do abandono. Tati, ele simplesmente foi embora, ele me disse tchau, ele não se importou com o fato da gente ter filhos, uma família, uma estrutura familiar, uma estrutura de vida juntos. Ele simplesmente deu tchau. Vamos conversar sobre isso hoje, depois que eu der um pito no meu cachorro. Bolota! Bora, querido! Dá um tempo aí! Pronto, gente. Filhos é assim mesmo, né? Live 9 horas da noite, a gente tem que perdoar a coach aqui. Então, meus amores, vamos conversar. Ah, meu Deus, agora ao vivo, meu amor, minha querida, minha linda, minha beluga maravilhosa, minha coach. Vamos conversar hoje sobre amor, Bel, sobre os problemas do coração. Meus amores, vou contar para vocês quais são os maiores medos subconscientes de nós, seres humanos. Vocês sabem qual é? É o medo do fracasso e o medo da rejeição. Nós temos medo do fracasso e medo da rejeição. Quando a gente termina um relacionamento, quando um relacionamento chega ao fim, já é muitíssimo doloroso e muitíssimo complicado lidar com o fim, mesmo quando somos nós que tomamos a decisão de terminar aquele relacionamento. Quando a gente tem que lidar com o fim de uma relação e ainda lidar com a rejeição do outro, essa dor triplica, quadriplica, fica 10, 20, 30 vezes maior. Eu tô vendo aqui a Ingrid falando sobre responsabilidade afetiva. Eu acredito sim que existem muitas pessoas, homens e mulheres, que não têm nenhuma responsabilidade afetiva, mas nós não podemos depender da responsabilidade afetiva do outro para viver e nos relacionar. Porque responsabilidade afetiva não vem escrito na testa da pessoa, se ela tem ou se ela não tem. E se eu conheço as minhas seguidoras, as minhas alunas, as minhas coaches, por mais que tivesse escrito, não tenho responsabilidade afetiva na testa do boy, mesmo assim elas iam. Então a gente não pode cobrar isso deles, a gente não pode esperar isso deles, porque algumas pessoas simplesmente não têm. E tem outra questão muito delicada, meus amores, que nós vamos conversar hoje. No caso, eu tô falando quando o nosso boy dá um belo de um tchau pra gente. Mas e quando a gente dá tchau pro boy? Será que a gente também não tem responsabilidade afetiva? Eu só quero que vocês entendam aqui, meus amores, não Tati Aconselha, que todo mundo tem o direito de querer ir embora. Muitas vezes a gente sofre com o fato do outro ter nos abandonado. Mas você não concorda comigo que todo mundo tem o direito de mudar de ideia? E se fosse você a mudar de ideia? Se fosse você a resolver ir embora e deixar o seu parceiro para trás? Será que você não teria responsabilidade afetiva por isso? Eu gosto muito de pontuar
que o direito da pessoa desistir de um relacionamento, mudar de ideia e deixar de gostar de mim, muitas vezes não é falta de responsabilidade afetiva. Eu diria que falta de responsabilidade afetiva é ficar ao meu lado, me tratando mal, me tratando com desrespeito, criando situações de abuso psicológico, me abusando fisicamente, me desrespeitando, criando uma rede de interdependência comigo. Isso é falta de responsabilidade afetiva. Uma pessoa que jura que me ama, que vai me amar para sempre, que assina um contrato, mas que resolve ir embora por qualquer razão, me perdoe. Ele só está exercendo o direito dele de mudar de ideia. Ele só está exercendo o direito dele de não me amar mais. E isso não é falta de responsabilidade afetiva. Falta de responsabilidade afetiva é realmente não respeitar os seus sentimentos e te trair, te enganar e te sacanear e te esculachar. Aí é falta de responsabilidade afetiva. Vamos colocar realmente os pingos nos is para que a gente também não se coloque numa posição de vítima, né? Porra, ele prometeu que ia me amar para sempre. A gente foi no cartório, a gente assinou um documento. Tinha 12 testemunhas lá que viram ele jurando que ia me amar para sempre, meus amores. Queria falar para vocês, por mais que o boy tenha te dito que vai te amar para sempre, isso não é garantido. Eu tentei várias vezes ficar bem com meu namorado, mas ele não quis. E nesse meio tempo, o irmão dele morreu. Ainda assim, ele não quis ficar bem, mas eu ainda dei todo o apoio, porém decidi sair de cena. Fez muito bem de sair de cena. Por mais carinho que você tenha por ele, pela família dele, você não é terapeuta, você não é médica, você não é psicóloga. Então, se ele está realmente precisando desse apoio emocional nesse momento e vocês tinham uma relação que não existe mais, compreenda que não é seu dever estar do lado dele. Não é do seu dever. Ainda mais se você esperar alguma coisa em troca. Se você criar uma expectativa do tipo, não, eu tô dando um apoio aqui para ele, tô sendo uma rede de apoio nesse momento difícil. Será que ele vai ter consideração por mim? Será que ele vai começar a gostar de mim de volta? Meus amores, isso não acontece. E todas as vezes que a gente se coloca à disposição da pessoa, por qualquer razão, não pensem que isso vai fazer com que ela te valorize mais ou que ela volte a se apaixonar por você. Não são esses comportamentos de apoio, de você levar uma comidinha no trabalho, ou de você fazer um elogio, ou de você ir lá na casa dele e dar uma faxina de vez em quando. Eu já vi isso, já vi ex-namorada que ia na casa do boy para fazer faxina, porque acreditava que de algum jeito essa atitude subconsciente ia fazer com que ele enxergasse o valor que ela tinha. Mas, meus amores, não é esse tipo de atitude que faz o cara voltar se o cara foi embora. Ó, meu amor, volta pra mim, Gui, pelo amor de Deus, eu tô com muita saudade sua, muita. Então, meus amores, compreendam que todo fim é doloroso, que toda mudança para o nosso cérebro, para o nosso corpo, para o nosso campo energético é muito desgastante. Então, por mais que você não goste do boy, por mais que o boy não goste de você, ainda assim o fim desse relacionamento vai ser muito doloroso para vocês dois. E você ter que lidar com a situação de terminar um relacionamento ao qual você está entregue, ao qual você apostou todas as suas fichas e você sentir que o cara não quer mais, que ele não te ama mais, que ele não tá mais a fim de continuar junto com você, eu compreendo a sua dor, eu compreendo a sua indignação, eu compreendo a sua revolta. Mas eu preciso te falar a verdade e eu tô aqui para te aconselhar, por mais que esse conselhinho doa. Eu acabei de sair de uma relação tóxica, ele tinha características de narcisista, tenso, mas a pessoa não vê. Não vê, não é problema dela, você não é terapeuta dele, você não é redentora. Nós, mulheres, não somos clínicas de recuperação para homens com mau comportamento. Se ele tem um comportamento abusivo e ele percebe, ele que vai procurar uma ajuda, uma terapia. Se ele não percebe, ele que vai procurar a turma dele. Eu não tenho obrigação de estar do lado dele e nem posso imaginar que eu tenho a capacidade ou o dever de salvar ou mostrar alguma coisa para ele. Então, meus amores, a qualquer sinal de abuso, rala peito.
Você não vai conseguir mudar o cara, você não vai conseguir mudar essa relação, esse comportamento, e você nunca vai conseguir se adaptar e ser feliz do lado de uma pessoa abusiva. Nós temos esse comportamento, né? A gente tem mania de fantasiar uma história de amor, fantasiar um enredo. Entendam, meus amores? Nós mulheres somos apaixonadas por histórias de amor. Homens, queridos, vocês muitas vezes são meros personagens nos romances que acontecem dentro da nossa cabeça. Mas vocês concordam comigo que quando o homem dá tchau, aquele romance, aquele castelo que a gente criou, ele desmorona? Desmorona. Então, muitas vezes, a frustração vem justamente daí. Muitas vezes eu nem sou tão louca, apaixonada, o cara nem é tão incrível assim. Mas como assim o romance que eu criei na minha cabeça não está acontecendo? Isso é muito frustrante para nós mulheres. Muitas vezes não tem a ver com amor, não tem a ver com conexão, mas sim com apego. E a pessoa vai embora, gente. Quando a pessoa não gosta mais da gente, quando ela não tá mais afim da gente e ela não é obrigada a ficar afim da gente, ela vai embora. Não interessa as juras de amor que ele te fez, não interessa se ele assinou um contrato, não interessa se ele tinha testemunhas, não interessa se você jurou que ia amar ele na frente de um padre ou de um pastor. Se ele não gosta mais de você, se ele não é mais apaixonado por você, ou se ele tem outra pessoa, se ele arrumou outra pessoa enquanto ele estava com você, absolutamente nada vai segurar. Não interessa se vocês têm uma família, não interessa se vocês têm filhos, não interessa se vocês têm um patrimônio gigantesco em comum, não interessa absolutamente nada disso. Não interessa se as famílias de vocês se dão bem, se vocês são alinhados, não interessa a história que vocês construíram. Se ele não estiver mais afim, ele vai embora. Site de relacionamento de 12 anos e tenho 2 filhos e ainda gosto dele e ele diz que gosta de mim, sempre bota a culpa em mim e diz que tudo acabou por conta dos meus ciúmes, só que ele me traiu. Só nessas linhas aí eu já vi um monte de absurdo. Primeiro, se ele te traiu, você tinha lá suas razões para ter ciúme. Se ele gostasse de você, tanto assim ele não teria te traído. E se ele tivesse te traído, mas mesmo assim gostasse muito de você, ele estaria do seu lado, provando para você todos os dias que ele estava arrependido e que ele é uma pessoa confiável. Se não foi esse o comportamento que ele teve, ele só quer ficar te cozinhando, ele só tá querendo te colocar na estante para quando ele tiver afim, ou se um dia ele tiver afim, ele te ter à disposição dele. Mas quem gosta da gente, meus amores, internalizem. Quem gosta da gente está do nosso lado. Não tem mimimi, não tem explicação, não tem fantasia. Essa é a real. Tá do meu lado é porque gosta de mim. Se não tá do meu lado é porque não gosta de mim. Eu sei que muitas vezes a gente gosta de arrumar justificativas para alguns comportamentos masculinos. Ah, ele diz que gosta de mim, mas ele precisa de espaço. Ele diz que gosta de mim, mas ele não quer compromisso. Ele diz que não quer namorar nesse momento, mas se ele quisesse namorar com alguém, seria comigo. Tudo isso é balela, tudo isso é conversa fiada porque ele não está interessado em você. E se ele for embora e ficou justificando o fim do relacionamento, apontando os seus defeitos, o seu ciúme, a sua insegurança, é sinal que ele não está interessado. Ele está indo embora porque ele não quer mais você. Se ele quisesse, ele lidaria com todos esses problemas, esses desafios, esses reveses. Tá bom? Então, internaliza. Se ele for embora, é porque ele não quer mais. E, gente, tá tudo bem não querer mais. Eu ouço muito coisas do tipo, Tati, ele não tem consideração. Meus amores, olha a que ponto nós chegamos em algumas situações da gente querer que o cara fique do nosso lado por consideração. Ah, ele me largou com 2 filhos. Meus amores, isso acontece muito. Acontece muito. Inclusive, diversas histórias que chegam aqui no meu Instagram são de mulheres com filhos que foram abandonadas, com filhos pequenos. Meus amores, o índice de mulheres com câncer, com doenças oncológicas, que são abandonadas é gigantesco. Isso acontece, gente. Não pensem que um problema de saúde, que filhos ou que qualquer coisa vai conseguir segurar um homem quando ele quer ir embora. Nada vai segurar. E sabe qual que é o remédio para isso? Eu vou explicar qual que é o remédio, porque nada vai segurar.
O remédio para isso é aceitação. Eu não aceito, Tati. Ele jurou que ia me amar para sempre. Eu não aceito que ele se apaixonou por outra pessoa. Eu não aceito que ele foi embora. Eu não aceito ficar cuidando dos filhos dele enquanto ele vai curtir a vida dele. E aí, meu amor, conta para mim. O que adianta não aceitar? O que é que você ganha não aceitando? Conta para mim. Qual que é a vantagem de não aceitar? Escrevam aqui no chat. Uma vantagem de não aceitar o final de um relacionamento. Não existe nenhuma. A sua resistência e a sua não aceitação não vai fazer ele voltar. Não pensem que um cara que não está mais apaixonado vai ter qualquer tipo de consideração por você ou pelos filhos. Ele não tem consideração. E compreenda que o jogo podia ser outro. Que talvez você poderia ter deixado de amar ele. E você estaria também no seu direito. Se fosse você a abandoná-lo, porque você não ama mais. Tá tudo bem. Aonde é que está escrito que nós somos obrigadas e obrigados a sustentar uma escolha que a gente fez em algum momento da vida? Se eu fosse obrigada a sustentar as decisões que eu já tomei, eu seria advogada até hoje. Eu estaria casada com o pai do meu filho até hoje. Eu não estaria morando nem em Barreiras se eu tivesse que sustentar as decisões que um dia na minha vida eu tomei. Nós não somos obrigadas. E o fato do cara ir embora, e lógico, meus amores, eu tô aqui trazendo inúmeras possibilidades, inúmeras situações. Pode ser que ele foi um belíssimo de um filho da puta? Pode ter sido, não tô passando pano pra boy, não. Pode ser que ele foi um filho da puta, mas pode ser que ele simplesmente seja um cara legal e que a relação de vocês não tá mais dando certo. E para essas duas situações, a aceitação é o melhor remédio. Compreendam que toda resistência causa sofrimento. O fim do relacionamento causa dor. E a dor é normal. Todas as vezes que nós sentimos uma sensação de perda, pode ser a perda de um familiar, pode ser a perda de um relacionamento, pode ser a perda de um emprego, pode ser a perda de cabelo. Meus amores, qualquer sensação de perda causa tristeza. Qualquer sensação de perda traz dor subconsciente, é automático. Nós sentimos tristeza automaticamente quando percebemos que perdemos algo. Quanto maior for a importância dessa coisa perdida na nossa vida, maior vai ser a nossa dor. É natural, faz parte da nossa humanidade. Agora, o sofrimento não vem do fato. O sofrimento é o efeito. O efeito ele só acontece quando a gente alimenta. E a resistência a esse abandono, a resistência ao fim desse relacionamento, a resistência a esse desamor é o que causa sofrimento. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Tati, mas eu amo tanto ele. Meus amores, o seu amor não é capaz de sustentar sozinho essa relação. Eu sei que muitas vezes a gente promete mundos e fundos. A gente fala, por favor, não vá embora, eu faço o que você quiser, eu mudo, eu me adapto. Qual que é o problema que você está enxergando em mim? Me fala que eu vou mudar. Quantas vezes a gente talvez não tenha pensado nisso ou até mesmo sugerido? Olha, eu consigo amar por dois. Eu consigo levar esse relacionamento por nós dois. Gente, isso é impossível. Ninguém consegue levar um relacionamento sozinha. É impossível. O seu amor, por maior que seja, nunca será capaz de carregar vocês dois felizes, funcionais dentro desse relacionamento. Compreendam, não é suficiente. Então aceita, por mais amor que você tenha ou por mais amor que você acredite que tenha, porque talvez o seu amor não seja tão grande assim. Muitas vezes é a projeção, é a história de amor que você criou na sua mente, não é a pessoa. Muitas vezes é a ideia de família, a ideia de pai, a ideia de casamento perfeito. Muitas vezes é por isso que você é apaixonada e não por aquela pessoa. Não necessariamente. E mesmo se for, não será o suficiente para ele ficar caso ele queira ir embora. Então, o primeiro passo para que você lide com o abandono é aceitar. Não resista ao fim desse relacionamento. Se esse ciclo se encerrou por qualquer razão, abençoa, honra a história que vocês construíram juntos e vai viver novas histórias, vai viver a sua vida.
Entenda, meus amores. Inclusive, o passo 2. Você, por não estar aceitando o fim desse relacionamento, estar sendo abandonada, você talvez esteja pensando que esse cara que te deixou, ele é o homem da sua vida. Mas ele não é o homem da sua vida. Porque já pensou se isso realmente existisse? Porque eu não acredito em homem da vida, em almas gêmeas, em metade da laranja. Eu não acredito em nada disso. Não acredito em príncipes encantados e nem em contos de fadas. Eu acredito em amores reais. Então, um cara que não gosta mais de você, que não quer ficar do teu lado, que tá te rejeitando e te abandonou, ele não pode ser o amor da sua vida. Se existe destino, se existe de fato essas almas gêmeas, essas almas que se encontram aqui na Terra, o cara que tá te dando tchau, ou que talvez esteja te esculachando, ele não vai ser o amor da tua vida. Você não concorda comigo? Que se isso existir realmente, não vai ser esse cara que Deus, a inteligência superior, reservou para você. Tu não concorda comigo? Então pronto. Então aceita que essa pessoa que te abandonou não é o amor da sua vida. Então você não tem que ficar sofrendo por causa dela. Compreenda. Cuida de você. Cuida de você. Você é a principal protagonista da sua história. Por mais que você ame essa pessoa que está te abandonando, ame mais a você. Não peça para voltar. Se ele te abandonou, se ele foi embora, não peça para voltar. Eu sei que dói. Compreenda que vai doer mesmo. Mas o sofrimento, meus amores, é que nem uma planta. Se você não ficar regando esse sofrimento, ele vai morrer. Vai doer no primeiro dia, vai doer na primeira semana, talvez doa no primeiro mês. Mas depois de 2, 3, 4, 5 meses, a dor vai passar. A dor vai começar a se abrandar. Você vai sentir mais conforto. Então fique muito tranquila, essa dor que você está sentindo é natural. Faz parte do processo, faz parte dessa ruptura, faz parte dessa adaptação a essa nova vida. Então fique tranquila, vai doer mesmo e pode ser que esteja doendo agora. Mas depois de 1, 2, 3 semanas, vai passar. E vai valer a pena você não ter realmente aberto mão dos seus valores, não ter passado por cima dos seus próprios sentimentos para estar do lado daquela pessoa, não querer estar do lado dela porque você quer que ela tenha consideração e respeito pela história que vocês construíram juntos. Consideração não é o suficiente para que vocês vivam um relacionamento feliz. Ele ter responsabilidade afetiva e ficar do seu lado por pena, porque você está sofrendo, porque você está mendigando afeto, isso não é digno. Sofra sozinho em casa, vai passar. Dor de cotovelo, dói mesmo. Não tô dizendo que é fácil, não. Já teve fim de relacionamento que eu precisei de 6 meses para ficar de pé de novo. Acontece, mas eu tô aqui. Tô de pé agora. Passa, meus amores. Você ficar tentando abrandar o sofrimento, querendo estar do lado de uma pessoa que não te ama, não vale a pena. É uma conta que não fecha. Então fique muito tranquila porque tá doendo agora. Resista aos seus impulsos emocionais. O seu ego vai estar destruído se ele te abandonou. A sua autoestima vai estar na lata do lixo. E sabe o que a gente faz quando a nossa autoestima tá baixa? A gente se contenta com muito menos do que a gente merece. Então compreenda, se ele foi embora, não se renda às suas emoções, não se renda às histórias que a sua mente vai contar, porque ela vai querer que você busque mais do mesmo. Ela não vai querer uma mudança, ela não vai querer o fim daquela relação. Ela vai buscar pequenos elementos do comportamento do cara, da história que vocês viveram, para te convencer que é melhor ficar ali, ó, na zona de conforto. Nessa zona de conforto que tá tão desconfortável. Porque, meus amores, uma relação é feita por 2 pessoas. E se o cara que tá do seu lado, ele não tá feliz, não tem como ele tá te fazendo feliz. Você pode estar se contentando com migalhas, mas acredite, você não tá feliz. Ninguém que vive de migalhas pode estar feliz. Então não se contente com pouco, por mais apaixonada que você seja ou que você pense que você seja. Não se contente com migalhas. Eu sei que tá doendo, eu sei que a sua cabeça e o seu coração estão gritando por ele, mas resista. Pense que isso é uma droga, porque a presença daquela pessoa funciona para o seu cérebro realmente como uma droga.
Então, se você se afastar dele, nos primeiros dias vai doer. Pergunta para um viciado em álcool ou em cocaína como são os primeiros dias de abstinência. Dói, é uma dor física, é uma dor emocional, é uma ansiedade, uma agonia que parece que não vai passar, mas passa, meus amores. E é uma ruptura muito dolorosa os primeiros dias, as primeiras semanas, mas depois passa. E quando você olhar para trás, você não vai se arrepender de não ter aceitado pouco, de não ter ido lá mendigado, pedindo consideração, pedindo por favor para ele ficar do seu lado. Você não vai se arrepender de não ter dito para ele que você faz qualquer coisa, que você faz qualquer mudança, que você passa por cima de qualquer coisa para estar do lado dele. Não vale a pena, por mais que você ame ou por mais que você pense que ame. Ele me manda mensagens, mas no final ele sempre quer me culpar por tudo. Não sei mais o que fazer por estar sofrendo. Ele me ilude e ao mesmo tempo acho que não tem volta. Sabe o que você tem que fazer? Cortar os vínculos. E eu ia falar desse passo agora mesmo. Quando nós terminamos um relacionamento, quando nós somos abandonadas, nós temos que encerrar o vínculo. Nós temos que apagar as fotos, temos que apagar as fotos das redes sociais, temos que deletar, parar de seguir a pessoa, parar de olhar a vida dela. Se você puder, porque eu, por exemplo, não pude me dar esse luxo, porque eu tenho um filho, por exemplo, com meu ex-marido. Eu não posso deletar ele da minha vida, porque eu tenho um filho. Mas quando você não tem filhos e não tem nada em comum, não tem por que você manter vínculo, não tem por que você conversar com essa pessoa. Se essa pessoa ela te fizesse feliz realmente, ela estava aí do teu lado. Se vocês não estão juntos, se vocês ficam se falando de vez em quando e ele fica ainda jogando a responsabilidade do fim em você, é porque definitivamente esse cara não é o amor da sua vida. E todas as vezes que você conversa com ele, que você fala com ele, que você ouve o que ele tem a dizer, você está alimentando o seu próprio sofrimento. O meu problema é esse, é que não posso deletar ele totalmente porque temos filhos. Perfeito, tá tudo bem. Eu também tenho filho e sei como muitas vezes é complicado lidar com isso. Mas apare todas as arestas. Por exemplo, tenha um compromisso de como vocês vão conduzir a criação desses filhos. Vai ser uma guarda compartilhada? Como é que vai ser a pensão? Determine limites e respeite. Não tem porquê, se vocês estão separados, ficar tendo conversas a respeito de uma relação que não existe mais. Vocês estão alimentando um sofrimento que muitas vezes intoxica, inclusive, a relação que vocês têm com os filhos de vocês. Os nossos filhos, eles são os bens mais preciosos que existem. E se talvez nós não escolhemos muito bem o pai deles, porque a responsabilidade é nossa. Quem escolheu o pai dos nossos filhos fomos nós. Então, os nossos filhos, eles não têm a obrigação de ficar sendo contaminados pela nossa confusão afetiva. Eles não podem ser contaminados. E toda vez que eu fico alimentando esse círculo de sofrimento com o meu ex, por mais que eu não faça isso na presença dos meus filhos, essa energia, essa áurea de confusão, de estresse, de dor, contamina a vida e as mentes das nossas crianças. E isso é muito tóxico para eles. Então, se você não tem força o suficiente para colocar um ponto final nisso por você, faça isso pelos seus filhos. Quando eles forem mais velhos, eles vão agradecer, porque mais importante do que ter uma mãe casada com o pai é ter uma mãe feliz e bem resolvida. Isso é muito mais saudável para as mentes e para as vidas dos nossos filhos do que qualquer relação mal resolvida entre os pais. Então, fique muito tranquila, não tenha um peso na consciência, meus amores. Se ele for embora e se vocês têm filhos, tá tudo bem. Tá tudo certo. É muito mais saudável os filhos serem criados num ambiente de amor e harmonia, mesmo que os pais estejam separados, do que vocês ficarem forçando uma relação e uma família que não funciona em nome dos filhos. Se você está infeliz, se o seu marido, o seu namorado, a pessoa que está do seu lado está infeliz, a culpa não é dos filhos, a culpa é de vocês dois. Então, se vocês não têm ainda maturidade suficiente para resolver, para botar um ponto final nisso por você, faça isso pelos seus filhos, porque eles merecem um ambiente de amor e um ambiente de harmonia dentro das casas de vocês. Resolvam, meus amores, se vocês são casados, se separem, não fique deixando arestas sem apanhar, porque isso só dá pano para manga. Não adianta nada. O fato de você ter um documento assinado
não significa que você vai ter alguma garantia que ele vai voltar para você ou que ele vai respeitar esse compromisso. O fato de vocês terem casado numa igreja não vai fazer ele ficar do seu lado. Se vocês têm filhos, ele não vai ficar do seu lado por conta dos filhos. E se ele não gosta mais de você, é até melhor que não fique. Deixa aí. E resolva essas pendências. Tem filho? Como é que nós vamos proceder? Quanto que vai ser a pensão? Como é que vai ser a guarda? Vai ser compartilhada? Vai ficar comigo? Quais serão as responsabilidades de cada um? E ponto. Tem bem? Divide os bens. É casado? Divorcia. Resolva. Não deixe pontas soltas, porque isso só serve para alimentar essa dor e esse sofrimento. Isso não vai fazer ele ficar do seu lado. Se eu pudesse, na verdade, resumir em uma frase apenas o que você precisa fazer quando alguém te abandona, é aceita que dói menos. É isso mesmo. O abandono dói, mas ele vai doer muito menos se você aceitar, se você compreender e se você olhar para o outro, inclusive com empatia. Ele tem direito de ir embora, assim como eu teria, caso eu quisesse ir embora. Então, tem empatia. Ninguém é obrigado a gostar de mim, meus amores. Ninguém é obrigado, não precisa. Eu não sou obrigada a gostar de ninguém e nem ficar numa relação que não funciona. Se ele te abandonou, é porque ele não está feliz. E se ele não está feliz, deixe que ele vá. Pior é quem está infeliz e fica e faz da nossa vida um inferno. Então, se ele quer ir, deixa ele ir. Vai doer uma semana, vai doer 2, vai doer 3, vai doer 4, mas uma hora vai passar. Uma hora vai passar. E eu vou falar uma coisa, você não tem que alimentar a expectativa de querer esse homem de volta na sua vida. Eu, particularmente, não acho que você deva querer. Porque se ex fosse bom, era atual. Você voltar para o ex é você comprar o carro que você vendeu sabendo de todos os problemas que ele tem. Eu não acho bacana voltar para ex, particularmente. Mas se você acha que existe uma possibilidade dessa história de vocês um dia dar certo, as chances de dar certo, se você realmente se amar, se valorizar e deixar ele embora, é muito maior do que se você tentar forçar uma situação querendo que ele fique sem ele querer ficar. Tati, mas nós temos filhos e ele deixou de ser um pai presente. Meus amores, eu vou falar uma verdade para vocês. Acontece. Na minha família mesmo já aconteceu muito de pais irem embora e esquecerem que são pais. Esquecerem de fato. Não fazerem não fazerem nem a parte emocional nem a parte financeira. É uma realidade. E você vai ter que lidar com isso. Desculpa ser sincera, direta e reta. Você entra na justiça, briga pelo direito dos seus filhos, porque os seus filhos têm direito a ter um pai presente e um pai que contribua financeiramente. Entra na justiça. Tenta conversar, tenta pela diplomacia, brigar, se estressar, xingar, fazer barraco, xingar a atual esposa ou a atual namorada. Tudo isso não resolve problema nenhum. Aqui dentro do Tati Conselha, eu busco resolver problemas e não ficar alimentando essas confusões práticas e mentais. Então, se você está infeliz, respira fundo, medita, ora, e quando você estiver se sentindo bem, vai resolver as coisas práticas da sua vida. Se ele não gosta mais de você, deixa embora. Se ele arrumou outra pessoa, abençoa, deixa ele ser feliz. Se ele não está te ajudando financeiramente com seus filhos, coloca ele no pau, bota ele na justiça. Se você tem a possibilidade de tentar resolver isso na diplomacia, é o melhor caminho. É o jeito que eu sempre encontrei dentro da minha relação com o pai do meu filho. Nós terminamos o nosso casamento e não foi um término bacana, não. Foi um término de muita bagaceira, de babado, confusão e gritaria. Tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, eu aprendi na prática, porque eu sofri igual uma cachorra. Sofri mesmo. Sofri muito com o final do relacionamento com o pai do meu filho. A gente sabe que terminar uma família é doloroso, por mais que no meu caso, fui eu que tomei a decisão. Mas não deixou de ser doloroso por conta disso. E por mais confusões que nós vivemos na época, o nosso filho sempre foi a nossa prioridade. E eu sempre levei essa relação com o meu ex-marido na maciota. E quando eu estava muito nervosa, eu buscava baixar a bola. Quando eu ia falar alguma coisa do Renato, do nosso filho, eu sempre buscava as melhores palavras, as palavras mais diplomáticas. E, meus amores,
desde 2016. Há 5 anos isso está funcionando muito bem. Então, quanto mais tranquilidade, quanto mais diplomacia, quanto mais empatia, quanto mais você buscar entender o lado do outro, mais você vai conseguir administrar caso vocês tenham filhos. E se vocês não tiverem filhos, cortem todos os vínculos. Bloqueia, para de conversar, apaga todas as fotos. Se você tem foto em casa, tira. Se você tiver a oportunidade, não são todas as pessoas que têm, mas se você tiver a oportunidade de mudar da casa onde vocês viveram uma vida inteira, muda, respira outros ares, busque uma nova vida, uma nova realidade, construa novas lembranças. E acima de tudo, se ame. Se coloque em primeiro lugar todas as vezes que você sentir que está tendo uma atitude, que você mesma está se sentindo humilhada e desvalorizada, não tenha. Na hora você pode sentir um desespero e uma vontade absurda de estar do lado daquela pessoa, mas não esquece o que eu estou falando. Se você não alimentar, depois de um tempo vai passar. E quando passar, você vai agradecer todos os dias não ter fraquejado. E quanto mais você cuidar de você, quanto mais você se amar, maiores serão as chances de você encontrar realmente alguém que queira de fato estar do seu lado, que queira compartilhar a vida com você, que tenha tesão de estar do seu lado, que tenha vontade de estar do seu lado, que tenha reciprocidade na relação de vocês. Cuida de você. E outro passinho que eu gostaria de frisar é não pula no colo de outra pessoa. Se você foi abandonada, se você está machucada, se você está buscando superar esse processo, superar esse abandono, não pula no colo de outro homem. Você vai estar pegando as suas feridas e transferindo para esse relacionamento. Muito provavelmente você vai se sentir insegura, você vai ter ciúmes, você vai ter medo desse cara te abandonar também. Então se cura antes de procurar outro relacionamento, porque senão você vai sofrer de novo. E não é isso que a gente quer, né? A gente está aqui para ser feliz. Eu não consigo acreditar que exista um Deus e uma inteligência superior que coloca a gente aqui nesse planeta, nesse mundo e nessa existência para sofrer. Quem escolhe sofrer somos nós. Nosso Pai Celestial, ele não quer que isso aconteça. Então, não contrarie a vontade de Deus quando ele te deu a tua vida e vai ser feliz. Honra a vida que você tem e se essa pessoa não está feliz do teu lado, deixa ela catar o rumo dela e esteja pronta, se cuida, se ame, que na hora certa vai aparecer uma pessoa muito bacana que vai ficar muito feliz de compartilhar a vida dela com você, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado, que esse conteúdo tenha sido útil. E se você conhece alguém que está passando por esse momento, se você conhece alguém que foi abandonado ou que está em processo de abandono ou que ainda sofre muito por algo que aconteceu no passado, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque pode ser que ela tenha um pouquinho mais de paz no coração, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo Tati Aconselha.